O projeto De Olho no Telão está de volta e hoje temos a alegria, o prazer de conversar com Marcelino Carvalho de Brito, poeta, escritor, contista. Veio lá do sertão pernambucano, Arco Verde, e vai falar pra gente, contar muita história sobre seus livros e falar do bonito bebedouro. Marcelino, que prazer, que alegria ter você falando neste microfone, Projeto De Olho no Telão. Kiko, para mim é uma satisfação imensa. Às vezes que fui chamado por você, não pensei duas vezes, e principalmente quando nós vamos falar do nosso querido bairro de Bebedouro, né? Hoje tão sofrido, né, com essa destruição que fez com que todos os moradores tivessem que migrar, né? Deixou aqui sua história, né? Mas nós vamos guardar em nós, Kiko, não o lado material, isso vai passar, mas o lado imaterial. Esse lado imaterial que essa empresa nos tomou, isso não tem preço, né? É muito difícil para nós que moramos aqui por cerca de 50 anos, estarmos começando novamente uma vida em outra localidade que não era a nossa, né? Meus filhos foram criados aqui, eu me casei aqui na paróquia de Santo Antônio, né, com o nosso Dom Iório, na época ainda padre, né? Meus filhos foram batizados aqui, estudaram aqui, toda a minha vida foi aqui na Praça Lucena Maranhão. E de repente nós fomos obrigados a sair e deixar toda essa história. Mas nós que escrevemos, nós que contamos histórias, essas histórias nos acompanham, né? E é isso que eu venho resgatando. Talvez as edificações irão cair, como nós estamos vendo aqui, mas na mente daquele morador mais antigo, na mente da história de Bebedouro, esse bairro de ilustres, com certeza isso irá ficar como não vem deixando de estar na minha vida. Então Bebedouro é isso para a gente. Vai se passar toda essa situação, mas sua história bonita vai ficar. E para mim é uma alegria estar falando com um amigo, com sua equipe, relatando e deixando para a história o que é bom, o que é Bebedouro para nós, filhos seus. Marcelino, você vem de uma família de escritores. Como começou essa aptidão pela leitura, pela poesia? Veja bem, Kiko, eu tenho tias que escrevem, mas nunca quiseram relatar as suas histórias em livro. E eu fui crescendo ali, ouvindo essas tias contar história. Tanto é que a minha primeira história, o meu primeiro livro foi O Coração e Alma Sertaneja, Contos, Homenagens e Recordações. O que foi isso? O que foi essa obra para mim? Isso foi uma obra, uma autobiografia minha, onde eu falo dessas pessoas que ainda hoje nós temos a alegria de ter, a grande maioria na nossa vida, que são os tios, que foram avós, que foram pais, pessoas que foram inseridas na nossa vida assim e que nós trazemos isso como uma fonte de recordação para contar para as nossas gerações. Então assim, eu tinha um avô, Kiko, que era chefe de estação, chamado Marcelino. Na estação aqui de Bebedouro, né, esse Marcelino, nós tivemos em nossa casa 9 Marcelinos, né? Eu sou o primeiro dos netos. Meu avô Marcelino era tão bom que seus filhos quiseram ter os seus Marcelinos também. E eu não fui diferente, eu tenho um filho Marcelino e tenho um neto Marcelino, né? E ele tinha um amigo chamado Joaquim de Araújo,
sabe, que nós conhecíamos ele por seu Quinca, era aquele amigo fiel. Esse seu Quinca, ele foi um grande dono de fazendas de sítio, que infelizmente ele foi passado para trás com a crueldade de um sobrinho que tomou tudo que ele tinha. Ele era analfabeto. E ele morava vizinho à casa do meu avô, que terminou praticamente adotado por meu avô. Ele almoçava, tomava café lá, e ele foi um grande amigo da família. E meu avô, lá em Arco Verde, já morando em Arco Verde, ficava sentado com o seu Joaquim Araújo, com o seu Quinca, na entrada de casa, e eu, aos meus 8 anos, 9 anos, já perambulava ali pela cidade de Arco Verde. E eu sempre fui curioso. E o escritor, hoje eu digo que sou escritor graças a isso. Eu ouvia e via aquelas histórias que tinha ali em Arco Verde, na feira, né, nos mercados, e quando eu voltava, meu avô dizia: Quinca, lá vem o jornalista. E seu Joaquim Araújo dizia: Marcelino, conta o que tu visse. E ali minhas histórias iam surgindo. Aí meu avô olhava para ele e dizia: tá vendo, Quinca? Esse menino sabe de tudo. Então ali ele já estava me predestinando a escrever. E nisso, Kiko, eu fui guardando histórias. História, pois assim, eu nasci em um povoado, que por isso que eu digo que eu sou um verdadeiro sertanejo pernambucano. Por quê? Arco Verde é o portal do sertão de Pernambuco. Você chega em Arco Verde, você está entrando no sertão de Pernambuco. E eu venho de um povoado chamado Ipojuca, que é 18 quilômetros subindo a serra, e esse povoado foi ali construído graças às fazendas, os sitiantes. Meu avô era um fazendeiro da Fazenda Quixaba, onde eu relato nas minhas histórias sobre a Fazenda Quixaba, e depois de algum tempo, com a seca, infelizmente meu pai, que herdou essa fazenda, ele teve que sair, ele teve que migrar, né, como muitos sertanejos que acontece isso. Tanto é que eu fiz para esse livro uma história sobre o retirante, e eu falo daquele retirante urbano, fazendo uma homenagem também a meu pai, que de lá nós fomos para Brasília, né, passou algum tempo em Brasília, isso nos anos 60, depois ele voltou para Arco Verde, nós tivemos que sair novamente de Arco Verde e fomos para o Amazonas, quando estava se construindo a Transamazônica. Rapaz, foi longe, viu? Fomos longe. Meu pai tinha isso, esse êxodo, sabe? Ele gostava de fazer isso buscando o sustento da família. E depois, em 75, meu pai teve um câncer. E esse câncer fez com que tivéssemos que voltar. Só que era interessante, Kiko, meu pai, quando estava sentado lá na casa, lá na nossa casa em Manaus, ele tinha um hábito de botar a mão assim para cima, e eu menino, eu com 10 anos, 11 anos, ele começava a cantar Assum Preto ou Serrota Agudo, de Luiz Gonzaga. Isso lembra o sertão? Isso nós sabíamos. Hoje eu tenho certeza que ele estava com saudade do sertão. E eu fui um dos filhos que trouxe isso comigo. Eu estou falando com você e estou relembrando o meu pai. Né? E no dia 11 de abril de 1975, eu estava prestes a completar 12 anos de idade. E isso era véspera de meu pai viajar para o Recife para fazer uma cirurgia do câncer. E eu tinha certeza que ele também inclusive tinha essa certeza que ele não voltaria. Porque eu fui passando perto à cama dele, Kiko. Eu estou falando com você e vendo essa cena do menino de 11 anos, quando ele olhou para mim, como um bom sertanejo, ele fez: cabra, deita aqui. Meu irmão já estava deitado ao lado dele e ele disse: olha, eu estou viajando amanhã para o Recife para fazer uma cirurgia. E se eu não voltar, vocês serão os homens da casa. Tomem conta da sua irmã, das suas irmãs. E isso me trouxe a responsabilidade. Tanto é que, infelizmente, no dia 29 de abril, meu pai faleceu. Foi um câncer assim de pulmão, muito rápido. Meu pai não bebia, meu pai não fumava, mas, infelizmente, teve esse câncer de pulmão. E ali, depois de muito tempo, eu fui crescendo. Foi quando nós viemos, com 3 anos depois, para Maceió. Especificamente morar em Bebedouro. Porque minha irmã mais velha já morava aqui, já era casada e morava aqui, e minha mãe também, com 44 anos, ela soube que ela estava com um câncer de fígado, e veio se tratar aqui. E eu, por ser o filho mais novo, tinha que vir. Vim chorando, Kiko. Deixei o meu sertão chorando, né? E hoje, se eu tivesse de sair daqui, eu ia sair chorando.
como a gente vem chorando por tudo isso que está acontecendo em Bebedouro. Então essa é a minha história. E daí nasceu a vontade, Kiko, de escrever. Eu fui guardando relatos em 2003, 2004. Eu comecei escrevendo e guardando. Esse meu primeiro livro, que foi O Coração e a Alma Sertaneja, eu passei 11 anos para editar. Mas em 2004 eu tive a alegria, a felicidade. Eu era gerente de uma grande rede de farmácia, onde passei 30 anos nessa rede de farmácia, né? E um cliente nosso, que eu tive a alegria de conhecê-lo, chamado Noaldo Dantas. Noaldo Dantas, ele foi jornalista de Campina Grande, veio para Maceió e adotou Maceió como a sua morada, como eu fiz. E eu aplicando injeção nele, Kiko. Numa quinta-feira, ele começou declamando um poema chamado O Dia que Deus Criou Alagoas, e aquilo me fascinou. E quando eu terminei de aplicar a injeção nele, eu perguntei, o senhor é escritor, é poeta? Ele disse, eu faço meus versinhos com a maior simplicidade. Eu só fui saber realmente quem era ele depois. Eu disse, o senhor para a semana vai estar aqui. Eu comecei escrevendo sobre um povoado que eu vivi durante muito tempo, que chamava Mimoso, que meu avô foi chefe de estação, e ele fica entre Pesqueira e Arco Verde. O senhor teria condição de ver esse minha história? Aí ele disse, mas claro, traga. E na quinta-feira da outra semana ele voltou, eu já estava lá com a historinha minha, que foi a minha primeira história, Mimosa, Mimoso. E ele leu, ele parou, eu disse, eu acho que ele não gostou. Fiquei com aquilo, sabe? E quando ele terminou, ele olhou para mim e disse, meu jovem, você tem futuro. Continue. Já foi um incentivo. E eu digo sempre nas minhas entrevistas que o Noaldo Dantas, ele foi esse impulsionador da gente relatar essas nossas histórias. E nasceu O Coração e a Alma Sertaneja. Né? Não, o primeiro. O primeiro, que foi lançado em 2017. E nessa pandemia, em 2017, eu comecei escrevendo o segundo, que foi o Reflexões de um Contador de História. Né? Então, assim, eu digo que a questão da poesia na minha vida, ela foi um tropeço que eu dei nas linhas dos meus contos do Coração e Alma Sertaneja. Até então, eu só achava que eu era um escritor. Né? E aí eu comecei escrevendo, e quando foi em 2020, em plena pandemia, eu lancei o Reflexões de um Contador de História. Eu não coloquei nem poesias, né, que eu poderia ter botado aqui, poesias de um contador de história, mas eu não me achava um poeta. Né? E através da editora Performance, aqui de Arapiraca, o primeiro livro, na verdade, eu lancei através da Graciliano Ramos, da Gráfica do Estado, também muito boa, mas eu quis valorizar, sabe, assim, porque tanto o Nordeste, tanto o Sertão, quanto o Agreste Alagoano, ele vem se desenvolvendo na literatura muito. E a editora Performance vem fazendo isso com seus autores. Né? E ela me deu a oportunidade de escrever o Reflexões de um Contador de História, que eu lancei em junho de 2020. Então, Marcelino, você falou em Arapiraca, tenho certeza que Arapiraca já lhe adotou, além de você fazer parte já da Academia Maceiense de Letras. Sim. A coisa está indo de uma maneira, Kiko, que assim, eu não esperava. Sim. O meu primeiro livro, O Coração e a Alma Sertaneja, eu fui convidado para dar uma entrevista na TV Assembleia pela grande Cláudia de Bulhões, e depois o Chico de Assis. Grande Chico de Assis. Também. E eu não sabia que essas minhas histórias, até então, eu queria escrever para mim. Mas as pessoas começaram a se ver nas histórias como se fosse dela. Né? E isso foi me levando, mais um impulso, sabe? Foi me levando. E eu recebi o convite de Cláudia de Bulhões para adentrar e participar da Academia Maceiense de Letras, onde eu tenho o orgulho de ser um dos seus membros desde 2018. E, como nós falamos aqui, Arapiraca, com essa expansão literária, ela hoje, grande Arapiraca, o seu povo maravilhoso, e a literatura está tomando conta de toda aquela região, Agreste, estendendo já para o Sertão. Né? E Arapiraca tem a representação da União Brasileira de Escritores Regional Arapiraca, que a presidente é de lá, a Carla Emanuele, e eu recebi o convite
de ser um dos membros efetivos da União Brasileira de Escritores, com muita honra, que agora em março eu também tomei posse, né? Então você vê como é que de uma historinha pequena ela foi crescendo, então hoje eu já terminei o segundo livro e já estou no final do terceiro livro, que será o Expressar de Sentimentos. E muitos que ainda virão. Acredito que sim, sabe, porque nós temos essa empolgação e a poesia ela vem tomando conta, né? Hoje eu já digo que eu posso dizer a você que sou um poeta porque eu venho escrevendo poesias livres. Aquela poesia sem a preocupação da métrica, sabe, da rima, mas uma poesia onde tem o meu sentimento, a minha história. Quem ler minhas histórias vai me conhecer, vai saber que ali tem uma pessoa, um sertanejo, né, com sentimento, com alma, que gosta, sabe, e é saudoso, né? Por isso que assim minha matéria-prima, Kiko, nesses últimos anos, foi Bebedouro. Bebedouro, por isso que eu venho dizendo, isso é imaterial o que estão fazendo conosco, sabe? Porque eu tenho hoje história da Lagoa Mundaú, nós temos história do trem, né, do Estrela Radiosa. Nós temos histórias do próprio bairro de Bebedouro desde 1816, quando começou Bebedouro se evoluindo com a vinda dos portugueses para cá. Que passavam, né, por aqui. Que passava por aqui. Na verdade, para você ter uma ideia, Kiko, em 1835, essa ponte foi construída com um grande intuito, porque as pessoas que chegavam à capital, Maceió, elas vinham pela ladeira da Xande Bebedouro. Todas as riquezas que vinham pelo tabuleiro, elas vinham por Bebedouro para chegar a Jaraguá, o porto, para ir, né, se desenvolvendo por ali. E o que acontecia? Nessa época, a Lagoa Mundaú, que naquela época era a Lagoa do Norte, né, do Vale do Mundaú, né, ela vinha até aqui a estação. Essa região do Flechal de Baixo nada existia, a não ser lagoa. Aqui era um grande porto, Isso aqui era um grande porto e aqui tinha as canoas, chegava as pessoas com seus burrinhos, aqueles tropeiros, para dar água aqui, daí os viajantes. E aqui tinha ao redor dessa região, eram vários restaurantes, onde eles ali comiam a buchada, eles comiam cuscuz, eles tomavam leite quente, alimentavam seus animais. Um momento do descanso. Um momento de descanso para eles e para os burrinhos, né? E dali eles seguiam até o porto de Jaraguá. Jacinto Leite, ele foi um dos pioneiros em trazer água para Maceió, tirando aí do Padipinho, né, ali de Juvenópolis, pelo Riacho do Silva, e ganhando a concessão e Maceió tendo água. Aqui os grandes empresários que aos poucos já vinham, eles eram iluminados suas casas ali com carbureto, né, com carbureto. E o comendador Jacinto Leite, ele trouxe isso para Bebedouro, ele trouxe a casa de ferragens, que foi a primeira casa de ferragens aqui de Maceió, que era ali no centro. Depois, lá na frente, isso já em meados de 1900, no começo do século XX, final do século XIX para o século XX, ele foi um dos acionistas da Catu, da Companhia de Trilhos, né, urbanos, né, de tração animal, né, que aí ele trouxe os burrinhos que traziam os bondes e depois foi feito aqui no Mutange, na Cambona, uma grande cocheira para que os animais ficassem ali, que eles faziam as interligações com Jaraguá, com o Martírio, com a Praça dos Palmares e trazendo o bonde já para a Praça Lucena Maranhão, que ali findava, né? E isso, as grandes festas começaram a acontecer também aqui, né? Os grandes industriais usavam Bebedouro, né, como um veraneio, né? Nós tínhamos aqui essa lagoa limpa. Bairro de luxo. Era um bairro de luxo. Nós tivemos aqui deputados, vereadores, grandes industriais, como foi o dono da Cachoeira do Merins. Nós tivemos aqui o próprio Jacinto Leite, que depois de algum tempo, ele adquiriu aquele solar que as pessoas acham que foi dele, mas não foi. Esse solar, ele foi adquirido pelo presidente da província, que era um paraibano, antes dele, e depois ele comprou. Em cerca de 1870, para ser mais preciso, conta-se que Bebedouro tinha cerca de 150 casas só.
Isso em 1871. 1891, Bebedouro já tinha 380 casas e isso aqui era rodeado de sítios, né? Dona Amália, que depois teve, hoje é o sítio ali que foi o sindicato, né, dos professores. Ali era um grande sítio de Dona Amália, que era uma grande mulher naquela época, sabe, dessa região, de uma família muito bacana. E naquela época, Kiko, Bebedouro, em 1872, foi construída a capelinha de Nossa Senhora da Conceição. Muita gente não sabe, mas a primeira padroeira de Bebedouro foi Nossa Senhora da Conceição. Que tem a igreja aqui, isso construído em 1872. Em 1873 começou a construção da nossa capela de Santo Antônio. E como os portugueses, o Jacinto Leite já tinha comprado ali, tinha alguns portugueses morando aqui, eles tinham como padroeiro Santo Antônio de Pádua, né? E eles quiseram reconstruir, fizeram uma capela em 1873, né? Que foi em 1875 concluída a capela, e que em 1913 eles conseguiram, o bispo Dom Manuel conseguiu transformar a nossa capela já de Santo Antônio na matriz de Santo Antônio que nós hoje temos aí. E um dos seus primeiros párocos, né, que foi primeiro foi o padre, se não me falha a memória, padre Belarmino, que foi o primeiro padre da coisa, mas antes teve o Costa, né, o Cônego Costa, que dá nome exatamente a essa rua. A principal. O Cônego Costa também, ele era jornalista. Ele criou uma tipografia e tinha um jornal, ele era político também, que naquela época os padres tinham sua influência muito forte na política, né? Eles chegaram, quiseram inclusive caçar ele, fechar a tipografia dele, mas ele relutou. Quando foi em 1889 ele veio a falecer. Só que ele tinha algumas terras aqui em Bebedouro, inclusive quando o comendador Jacinto Leite comprou aquela casa, ele estava agoniado porque o cemitério de Bebedouro era na Praça Lucena Maranhão. E ele dizia que não queria morar em frente aos mortos. E aí juntou uma comitiva e junto com o Cônego Costa foi cedido aquele terreno que hoje é o cemitério de Bebedouro, que até 1956 a igreja, a paróquia de Santo Antônio, o padre, ele tomava conta dali. Depois o município tomou conta, que como está até hoje. Ô Marcelino, que história bonita. Você é um grande poeta, parabéns, tá bom? O livro de sucesso é esse, Reflexões de um Contador de Histórias, porque você tem muitos livros escritos. Você falou em contos, eu quero até saber do amigo, do poeta Marcelino, qual a diferença da poesia para contos. Porque quando os meus garotos pequenos, viu, Genildo e Marcinho, o meu cinegrafista e fotógrafo, eu contava muitas histórias para os meus meninos. Até hoje, eles, pai, a gente lembra quando o senhor contava aquela história do turco, que era um homem que morava na mata e todo mundo tinha medo do turco, né? Os animais, aquilo outro. Aí eu digo, minha filha, realmente, meu filho, contava para vocês. O conto tem esse lado bom. Agora, qual a diferença da poesia para o conto? O conto, como a própria palavra já diz, ela vem de uma história, né? É um conto, né? Que ali você destrincha toda uma história, né? E você continua a contar aquela história. Existem aquelas histórias, no caso o meu, é história com H, né? Porque é aquelas histórias vividas, reais, que realmente aconteceu, e tem as histórias das carochinhas, que é a história com que é essas histórias que a gente ouve por aí, né? Na coisa. Já a poesia, Kiko, eu fiz uma opção da poesia livre. Existe a poesia, ela tem toda uma métrica, toda uma maneira de você escrever ela, de você narrar ela. E existem os grandes poetas que eles levam, os repentistas, eles gostam das cestilhas, né, daquelas coisas bem ordenadas, né, que ali. Então isso é a poesia. Só que tem pessoas que dizem, não, mas eu não sou poeta. E depois da gente estar envolvido, a gente começa vendo que cada um de nós temos em nós um poeta. Nós somos um poeta, porque a poesia nada mais é do que você colocar para fora os seus sentimentos,
né? Quando você está escrevendo alguma coisa que você bota ali, né, o seu sentimento aflorando e as pessoas sentem, isso é poesia. Quando a gente olha para um bairro como Bebedouro, né, que cheio de histórias e a gente joga o nosso sentimento ali, isso é poesia. Aí eu posso fazer ao mesmo tempo uma poesia que através de um conto, né? E ali eu coisa. E então eu fiz a opção de ter essa poesia livre, que me dá a liberdade de nos meus contos. Por isso que eu gosto de dizer que eu tropecei nas minhas linhas e caí na poesia, e hoje a gente vem a escrever. Então, assim, poesia é tudo isso que a gente tem como beleza, tudo aquilo que a gente admira. E o conto é uma história que você conta, que alguém vai ver e vai dizer, poxa, realmente que coisa legal. E tem aquelas historinhas, né, que a gente contava lá atrás para os nossos filhos, nossos netos. Tem como resgatar esse momento, o conto, quando o papai e a mamãe se reunia com os filhos em casa para contar as histórias. Tem como resgatar? Ou está muito difícil hoje, Marcelino? Olha, Kiko, o resgate, eu digo até a você assim, ele é necessário. Ele é necessário. A escola, principalmente, independente dela pública ou privada, ela deveria insistir na literatura, sabe? Porque uma criança, ela, se você ler para ela cresce gostando da leitura. Eu tenho passeado aí, digo passear porque para mim é uma aventura muito boa, em algumas escolas há convites, paramos mais por causa dessa pandemia, mas contando como foi a minha história e essa vontade de ler e de escrever, sabe? Mostrando exatamente para essas crianças e para esses adolescentes a importância da leitura. A Biblioteca Pública de Alagoas, ela tem um projeto chamado ProLer, que vez ou outra eu sou convidado e participo, é justamente promovendo a leitura, sabe? Promovendo a leitura. Mas isso a gente não precisa ir muito longe, né? Nós pais, avós, nós temos que sentar com os nossos filhos. Eu gosto de contar muita história. Eu tenho um neto, Kiko, que eu sento com ele para contar minhas histórias. Como eu resgato muito essa história dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios, lá atrás, para eles terem noção do que é uma família, sabe? Quando eu termino, alguns deles, ele faz, vai, vô, continua falando da nossa família. Eu vejo que eu ganhei meu dia, sabe? Então, assim, eu retrato essas minhas histórias. Eu gosto de dizer que eu sou um contador de histórias, né? Justamente por isso, sabe? Que eu não me apego demais à questão poética para que se nasça ali um texto. Eu me vejo para contar as minhas histórias, porque a minha intenção é essa. Eu quero que você, quando lê um livro meu, quando o leitor vê uma história, diga, não, eu tenho uma história parecida. E isso vai induzir. Eu acho que isso é bacana e está faltando isso. Está faltando, sabe, Kiko? As pessoas, assim, a própria família, sabe? Eu retrato demais a família porque eu acho que é a célula principal da sociedade. Se você tem um pai e uma mãe bem estruturados, você vai ter um filho estruturado. Eu sempre lembro o grande Papa João Paulo II, hoje santo, quando ele dizia, o futuro da humanidade, ele começa na família, dentro de casa. Então é ali que começa toda uma história, né, para a gente. E assim foi minha história. Marcelino, para a gente fechar essa entrevista maravilhosa, quero que você fale um pouco o que você escreveu de Bebedouro, uma poesia, para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista maravilhosa com o poeta Marcelino Carvalho de Brito. Primeiro, eu já gostaria, Kiko, me antecipando, como um bom falador, de agradecer ao amigo por essa oportunidade de falar sobre a literatura. Não do Marcelino, escritor, contista, poeta, do antologista, porque eu já vou na minha 20ª antologia e queria deixar aqui, para aquelas pessoas que querem escrever, o grande caminho hoje são as antologias. O que é a antologia? A antologia é uma junção de vários autores em uma obra só, que isso há 100 anos antes de Cristo já se tinha, né? Os gregos já faziam muito bem isso. E o Nordeste, e principalmente Alagoas ou Agreste, o Sertão, vem
proporcionando antologias em tudo que é lugar. Né? Você teve a oportunidade de estar na minha residência e você viu quantos livros ali tinha. Ali eu tinha antologia que eu participei com poemas e contos em Palmeira dos Índios, em Arapiraca, né? Em Dourados, no Mato Grosso, né? E por aí afora, Brasil afora. Então, aquela pessoa que não sabe como é que eu vou escrever, como é que eu vou lançar a minha história, procure nas redes sociais onde estão as antologias, que todo ano ele lança. Vá lá e se inscreva, que aí você vai ver como isso é bom. E isso também, Kiko, vem dando a gente a oportunidade assim, que nos orgulha, porque é um trabalho que a gente vem fazendo de algumas premiações e de alguns títulos. Eu tive a felicidade, a semana passada, de receber o certificado do Lions Clube de Arco Verde da minha cidade. As pessoas vêm dizendo a mim que eu sou o embaixador de Arco Verde fora de Arco Verde. E isso eu fico muito feliz, porque eu estou aqui falando com você, mas eu venho falando do meu sertão, eu venho falando da minha Ipujuca, eu venho falando da base, a minha raiz. A sua raiz. Então, aí eu recebi com muita alegria, né, o presidente, que também é um marcelino, o presidente do Lions Clube Arco Verde, né, aquela região ali, me deu o título, né, um certificado, né, por essas honrarias de falar da minha cidade, como tantos outros, né, dessas antologias que eu venho participando. E dia 25, agora que passou de julho, eu fui convidado a participar do 10º encontro de escritores que foi realizado na cidade de Pilar, o berço ali de Arthur Ramos, né, de grandes folcloristas, de grandes artistas, de grandes seres humanos, né, e o Sérgio Moraes, que é um escritor fantástico de lá também, né, ele me convidou e foi lançado um tema, né, na terra de notáveis, né, grandes escritores natos estão a aparecer. Esse era um tema muito complicado, mas ali em 2 dias eu baixei a cabeça e disse, eu vou participar, e eu tive a felicidade da minha poesia ser premiada. Né? Ela foi premiada nesse encontro, no encontro de Alagoanos, e hoje assim, aonde esteve, não em comparação tão grande, mas onde pisou na terra de Graciliano Ramos, de Ledo Ivo, né? de tantos outros, né? De tantos outros poetas, né? do próprio Chico de Assis, né? Então, assim, de tantos outros, eu estou lá. Eu estou fazendo a minha parte, contando a minha história, e eu gostaria... Bebedouro, quero ouvir do grande poeta Marcelino sobre Bebedouro para a gente fechar essa matéria. Eu vou, como nós estamos aqui próximo à estação ferroviária, essa estação ferroviária, Kiko, ela foi construída em 1874. Por quê? Aqui traziam o açúcar, traziam a madeira, traziam o algodão, isso vinha em canoas, isso vinha em burrinhos, né? E a partir desse momento, os grandes empreendedores daquela época sentiram a necessidade de construir uma estação, porque daqui seria embarcado o açúcar, né, para essa região fora daqui de Alagoas. E assim foi. A partir desse momento, houve um grande, ao redor de Bebedouro, com a estação, houve um grande desenvolvimento. E eu não queria deixar... Aqui nós tivemos a alegria, durante muito tempo da minha janela, eu vi o Estrela Radiosa, o trem, ele passando por aqui. Por volta de 5h30, você ainda vê a locomotiva passando por aqui. E eu fiz uma historinha para homenagear o Estrela Radiosa, o trem. Essa história, Kiko, eu peguei o trem na estação central. Antes só tinha, até então, não tinha ainda Jaraguá, que foi depois. Eu peguei essa locomotiva, o Estrela Radiosa, e vim parando em cada... Fui até Lourenço de Albuquerque, depois voltei aqui para Bebedouro. E eu fiz a história que diz o seguinte: lá vem o Estrela Radiosa saindo da central Maceió, cortando no horizonte com destino a Lourenço, no balançar e outro, pessoas a transportar no velho e bom trem. Estação lotada, mercado, Bom Parto, pessoas sobem, pessoas descem, Mutange, Bebedouro, pessoas cansadas, pessoas pensativas, alegres, pessoas atentas às suas paradas. Lá vai o trem,
apitando fumegante sobre os trilhos no entardecer do crepúsculo, estrela radiosa beirando a Mundaú, que traz em suas águas seus mistérios, rumando a Sururu de Capote, Goiabeira e Fernão Velho, próximas paradas, ABC, Rio Novo, destino certo, Escola Agrícola, Satuba, parada rápida, lá vai o trem entre os canaviais e o deslumbrar do pôr do sol a perder de vista. Pertinho, o Tinga dos Leões, usina, moendas a todo vapor, Gustavo Paiva, lá vou eu. Já ouço o apito do Estrela Radiosa, seus velhos vagões a deslizarem sobre os trilhos, conduzindo-os com valentia, disputando ainda seu espaço com os modernos veículos leves sobre os trilhos. Lá vai o trem, piuí, piuí, anuncia sua chegada a Rio Largo. Pessoas descem direto e vão ao mercado para garantir a carne fresca. E assim segue sua sina, transportar pessoas, Estrela Radiosa, o trem. Lourenço de Albuquerque, destino final, estação pronta para sua volta. Começa tudo outra vez, destino Maceió. Lá vai o trem, Estrela Radiosa toda faceira, a serviço de um povo sempre alegre, com o dia a dia a labutar. Histórias de muitos sempre a contar. Vendedores, seus produtos gritam. Olha o flau, olha a pipoca, olha a água mineral, dona mulher. E assim faz seu dia, levando para casa o sustento dos trilhos a se orgulhar. O trem já vai partir, o trem já vai partir, grita o condutor. Piuí, piuí, apita na estação o velho e bom trem. Já está partindo, grita mais uma vez o condutor. Partiu! Esse seu trabalho belíssimo que vem lá, como falei no início da entrevista, lá do sertão pernambucano, o menino Marcelino, que hoje já é bastante alagoano. Você fala até que é... Eu sou alabucano. Alabucano. Alagoano, um pouco pernambucano, né, porque eu não posso esquecer exatamente essas raízes. E vou fechar essa matéria, você vai encerrar brilhantemente, mas com o que você postou essa semana, falando de um poeta que passou aqui, mas que ficou seu trabalho brilhante, que foi Guimarães Rosas. E você deixou lá nas redes sociais, captei. Vou encerrar falando assim, porque você é gente boa, a nossa equipe é sensacional. É juntos dos bons que a gente fica melhor. O Guimarães Rosas, dos grandes sertões veredas, né, um mineiro, ele tinha isso. Ele deixa muito para nós sertanejo isso na alma. Eu costumo dizer, Kiko, que eu saí do sertão, mas o sertão não saiu de mim. Eu trago na veia justamente esses grandes poetas, escritores de uma época que nós sabemos que não era fácil, né? Ainda hoje não é fácil você fazer literatura. Imagino naquela época. Hoje nós temos a internet, que nós conseguimos captar várias, né, histórias que nós queremos para nos dar uma luz, né? Imagine nessa hora. Então, assim, aí você vê um Guimarães Rosa falando um negócio desse, você fica assim maravilhado. É de arrepiar. É de arrepiar, como diz o Matuto, né? Obrigado, Marcelino. Para mim foi uma satisfação, Kiko. Estou a seu dispor, né? O momento que você me chamar, eu estou aqui. Minha agenda, ela para a sua equipe, ela vai estar sempre aberta. Muito obrigado, obrigado à equipe, obrigado a todos. Com alegria, com felicidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês e principalmente falando desse bairro que gostamos tanto e que está nos dando uma saudade imensa de estar. Eu confesso a você que eu nunca imaginei saindo de Bebedouro. Toda a minha vida foi aqui. E eu já, depois de aposentado, na minha casinha, ao lado da igreja de Santo Antônio, você vê, meu vizinho, até isso Deus nos ajudou, era Santo Antônio. Então, dá uma tristeza. Hoje eu fui à missa, Kiko, e deu uma tristeza de ver a minha casa deteriorada. Mas Deus é bacana, sabe? Deus está me fazendo reconstruir e recomeçar toda uma vida. E a história de Bebedouro não se acaba com essas casas no chão. Eu não vou deixar jamais que a história de Bebedouro se acabe. Ela vai estar
imortalizada e eterna na nossa história. Muito obrigado, grande abraço a todos.